Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Então, vamos continuar com a nossa disciplina, conversando sobre a epidemiologia. Vamos começar hoje a conversar um pouco sobre as medidas de frequência de doenças que são utilizadas na epidemiologia. Vamos lembrar o que é frequência, né? Então, a frequência, ela lembra, e se a gente procurar no dicionário, repetição. Então, a gente falando assim, a gente vai ver como que se repete as doenças, né? Então, quais são as medidas para a gente identificar a repetição de doenças? Vamos falar assim, mas o nome correto é as medidas de frequência de saúde, tá bom? E aí a gente vai ver que para essas medidas de frequência, nós utilizamos os indicadores de saúde. Então, para que serve fazer essas medidas, né, de frequência da doença? Que é muito importante, é imprescindível na área da saúde. Então, elas são utilizadas para que seja possível conhecer qual é a distribuição das doenças. Como que as doenças, elas se distribuem na população. E verificar também quais são os grupos mais vulneráveis, ou seja, quais são os grupos mais suscetíveis, né, a contrair essas enfermidades, essas doenças. Então, por meio dessas medidas, a gente consegue identificar como que as doenças se distribuem numa população e aí identificar qual é o grupo mais vulnerável, né? Então, a gente pode identificar, por exemplo, que determinada doença ocorre mais em determinado município ou em determinado bairro desse município. Será que esse bairro, socialmente, ele é mais vulnerável? Né? Então, ele nos permite identificar como que ela se distribui e identificar quais são grupos mais vulneráveis, que estão mais frágeis, mais suscetíveis a contrair essas enfermidades. E para isso, a epidemiologia, ela vai utilizar uns indicadores. E esses indicadores, como a gente vai ver, eles podem ser taxas, proporções, razões, tá? Mas vamos ver isso aos poucos. Então, medidas usadas na descrição, então, para descrever, né, essas medidas de frequência são utilizadas para descrever uma situação existente, né? Então, por meio dessas medidas de frequência, eu consigo fazer uma descrição de como está a situação e também para avaliar mudanças ou tendências durante um período de tempo em uma dada localidade. Né? Então, a gente pode identificar, por exemplo, como já aconteceu aqui, que determinado bairro tem maior número de casos de pessoas com dengue, né? Medida de frequência, e introduzir medidas de prevenção para que diminua esse número de casos de dengue nesse bairro. Então, após utilizar essas medidas de intervenção, é possível avaliar, né, por meio de novos dados, se essas intervenções surtiram mudanças, né, ou como ocorreu nesse tempo após essa intervenção. É possível também fazer uma análise da situação atual, certo? Comparar, avaliar as mudanças que foram feitas ao longo do tempo, né? Então, é possível falar, olha, atualmente, determinado bairro que tinha maior número de casos de dengue, né, comparado com o bairro X, diminuíram os casos, ou aumentaram os casos, ou os casos continuaram estáveis com o mesmo número. E vai permitir, então, monitorar, fiscalizar o progresso da implementação, então, de intervenção. E avaliar o seu impacto, o impacto de quem? Da intervenção no nível da saúde, no nível de saúde da população, tá? Então, essas medidas de frequência, ela vai possibilitar a gente compreender, ou o gestor, né, ou o enfermeiro que trabalha naquela área, entender como que se distribui as doenças naquela população, quais são os grupos que são mais atingidos,
né? Introduzir intervenção e, após essa intervenção, realizar uma nova medida de frequência para avaliar qual foi o impacto dessa intervenção, certo? Então, a epidemiologia, ela é de extrema importância para a gente conseguir fazer essa leitura de como que as doenças se distribuem na população, tá? Então, essas medidas de ocorrência ou medidas de frequência, né, na epidemiologia, ela significa, então, estudar a ocorrência das doenças, né? Como a gente vai ver, estudar a ocorrência das doenças. E aí a gente vai ter dois tipos de medidas de ocorrência, que a gente vai ver a partir do próximo slide, que é a medida de prevalência e a medida de incidência. Então, anotem aí no caderno de vocês. Duas medidas de ocorrência fundamentais e utilizadas na epidemiologia para estudar a ocorrência das doenças na população, que são prevalência e incidência. Então, a primeira medida de ocorrência é a incidência. E o que é a incidência? Então, a incidência, ela é a frequência de casos novos. Grifem aí. Casos novos, importante, é caso novo, tá? Então, a incidência é a frequência de novo caso ou caso novo, de uma determinada doença ou problema de saúde. Então, a incidência, ela vai verificar a frequência de casos novos de uma doença num período de tempo. Pode ser em período de um mês, pode ser período de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, últimos 10 anos, tá? Então, o período de tempo precisa estar específico. Que vem, então, de uma população, então, é a medida de frequência de caso novo, de um problema de saúde num tempo específico e relacionado a quem? A uma população que tem risco de adoecer, tá ok? Então, vai ser a população que está sob risco. Então, eu vou verificar uma população que está sob risco de ter essa doença e vou verificar num determinado tempo quais são os casos novos. Então, vamos supor que eu tenho um bairro, as pessoas lá, então eu tenho essa população que está sob risco de adoecer e quero verificar num ano. Então, eu vou verificar da população do bairro X durante um ano quantos casos novos tiveram dessa doença lá, tá? Como então eu calculo a incidência? Né? Vamos ver algumas contas agora. Como que eu calculo? Eu tenho um número de caso novo de uma doença em uma população que está sob risco em um determinado tempo. Então, é importante eu saber que tem um tempo específico e qual é essa população, certo? Tá. Então, eu vou pegar o número de caso novo de uma doença num determinado período e dividir esse número de casos novos pela população que está sob o risco. Quando eu fizer essa divisão, ou seja, pegar caso novo dividido pela população que está sob risco num determinado tempo, eu vou ter uma proporção da população que adquire ou que desenvolve a doença nesse período em que eu identifiquei o número de caso novo nessa população, tá? Com isso, eu vou ter um dado que vai ser a probabilidade dessa população de desenvolver a doença, né? Então, essa probabilidade de desenvolver a doença vai se chamar incidência, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar e conseguir entender melhor, com mais solidez, o que é incidência. Então, a incidência, ela vai se referir à frequência com que surgem casos novos, marcar casos novos de uma doença num intervalo de tempo, a importância do tempo, tá? Então, olha aqui de novo, a mesma explicação. Incidência é igual eu pegar os números de casos novos num determinado período de tempo
e dividir esse número pelo número de pessoas expostas ao risco, ou seja, que estão sob o risco, no quê? No mesmo período de tempo, né? Se eu pego os casos novos de um ano, eu preciso considerar as pessoas que estavam expostas naquele ano, né? Aí eu vou multiplicar por uma constante. Essa constante vai ser uma base de 10. Eu vou falar mais sobre isso no próximo slide também, tá bom? Mas essa constante em base de 10 é para deixar esse número mais amigável, mais fácil de compreender. Então, gente, a constante, ela é uma potência com base de 10. Pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 100.000. Pela qual, então, se multiplica o resultado, né, que a gente viu lá no resultado de casos novos dividido pela população, para torná-lo o quê? Mais amigável, mais fácil de compreender. Ou seja, a gente pode ter um número inteiro. Então, vamos supor aqui no exemplo, eu fiz dividir o número de casos novos em determinado tempo por uma população sob risco no mesmo tempo determinado, né, que a gente viu lá nos casos novos, e aí eu tive um número de 0,00015. Fica ruim compreender, interpretar esse número, né? Agora, se eu vir aqui e multiplicar por uma base de 10, isso aqui é um N, tá? Um N, fica mais fácil eu compreender. Se eu andar com essa vírgula aqui, né? Que é a mesma coisa que eu multiplicar por base de 10, eu consigo ter um número mais fácil de compreensão. Então, ó, se eu andar 1, 2, 3, 4, 5, andei 5, então eu vou ter 15 vezes. São quantos que eu andei? 5, não foi? Com a vírgula? Então eu vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter 100.000. Então aqui fica mais fácil eu compreender. Então eu vou ter a cada 100.000 pessoas, população de 100.000, eu vou ter 15 casos novos. Então, é mais fácil eu compreender aqui. Eu tenho 100, a cada 100.000 pessoas, eu tenho 15 casos novos, tá? A gente vai falar de novo nos próximos. Então, quanto menor for o numerador em relação ao denominador, né? O que está aqui em cima é o numerador. O que está embaixo é o denominador. Então, quanto menor for aqui, em relação ao denominador, maior vai ser a constante que a gente vai utilizar. Vamos de exemplo aqui, e aí a gente faz junto, tá? Então, olha, vamos supor, no nosso exemplo, durante o ano de 2014, a Unidade de Saúde da Família A notificou 348 casos de dengue, dos quais 315 foram confirmados após o resultado do exame sorológico. Sabendo-se que esta USF acompanha um total de 4.200 pessoas, qual a incidência dessa doença para este ano, né? Qual ano? 2014. Então, ó, a gente tem delimitado aqui o ano de 2014. E aí, a Unidade de Saúde da Família A notificou 348. Eu vou usar os 348 para fazer a minha conta de casos novos? Não. Eu vou utilizar o quê? O que foi confirmado. Eu já tenho esse dado, né? Já foi confirmado pelo exame sorológico. Então, eu vou usar uns 315. Sabendo-se que ela acompanha o quê? Uma população de 4.200. Então, essa população acompanhada durante o ano de 2014, né, é a população que estava sob o risco de ter dengue, né, a doença dengue. Beleza. Então, ó, a taxa, né, de... A letra daquele jeito, né? Incidência. É o quê? O que a gente viu? O número de casos novos, acabei de falar no slide anterior, dividido pela população que está sob o risco, ambos, tanto casos novos quanto a população, no mesmo determinado tempo, vezes uma constante. E aqui eu vou multiplicar por 100,
Por que 100? Poderia ser 1.000, poderia ser 10.000, poderia ser 100.000, tá? Estou utilizando o 100 aqui. Mas se a gente encontrar um número que for não tão amigável, como eu disse no slide anterior, a gente pode andar com a vírgula e aumentar o número de zero, tá? Então, olha, aí essa taxa de incidência é da USF-A, né? Que é o do nosso exemplo. Então, o que eu vou ter na nossa conta? Qual o número de casos novos? 315. Tirei daqui, ó, confirmados, né? Dividido pela população sob o risco no mesmo tempo. 4.200. Vezes 100. Vou pegar a calculadora. 315 dividido por 4.200, eu vou ter 0,075 e vou multiplicar por 100, que é a minha constante de 100 ali, vezes 100. Então, eu vou ter 7,5. Esse 7,5 é um número amigável? Dá para eu compreender? Dá, né? Então, eu posso utilizar. Então, eu vou ter 7,5 casos. Para quê? Para cada 100 habitantes. Que eu usei a base de 100. Então, como é que eu compreendo? Que no ano de 2014, a Unidade de Saúde da Família A, ela teve a cada 100 habitantes 7,5 casos novos de dengue. Se eu quisesse andar com a vírgula aqui, eu poderia andar também, era só eu aumentar um zero. Então, ó, eu posso fazer assim, 7 por 1.000. Aumentei um zero, não aumentei? Né? Aqui, habitantes. Aí, eu poderia interpretar como... Não tem igual aqui, não confunde vocês. Eu poderia interpretar como que a cada 1.000 pessoas, a cada 1.000 habitantes que moram lá na área da Unidade de Saúde da Família A, 75 tiveram casos novos de dengue, tá? Então, eu posso andar com a vírgula para esse número ficar mais amigável. Mas eu posso deixar aqui como tá também, 7,5 a cada 100. Também dá para entender, né? Inclusive, a cada 100 é até mais fácil de compreender, eu imaginar. Juntar 100 pessoas, a cada 100 pessoas, 7,5 delas tiveram casos novos de dengue, né? Ou se, como eu falei, subir uma vírgula, andar com a vírgula e aumentar um zero, aí eu vou ter, a cada 1.000 pessoas, 75 tiveram casos novos, né? Se eu tivesse só dividido o 315 por 4.200, tá vendo aqui? Eu ia ter o quê? Um número de 0,075. Difícil, né? Como, assim, compreender esse número. Fica difícil de compreender. Né? Ah, é 0,75. O que isso quer dizer? Não sei. Então, a gente multiplica por 100, que daí por 100 fica fácil. A cada 100 pessoas, eu tenho 7,5 casos, tá bom? Então, de novo, a incidência é pegar o número de casos novos, dividir pela população e multiplicar por uma constante de base 10, para que esse número fique mais fácil de interpretar, mais fácil de compreender. A gente acabou de ver, então, a taxa de incidência no ano de 2014 para a população que mora na área da Unidade de Saúde da Família A. Agora, nesse exemplo aqui, a gente vai ver para a Unidade de Saúde da Família B, que está no mesmo município da A. Tá? E tô fazendo isso para a gente comparar mesmo, conversar um pouquinho. Então, a gente vai ver que é uma população diferente, mas é o mesmo ano, tá bom? Então, ó, o que a gente aprendeu? Repetindo para a gente memorizar. A taxa de incidência, estamos na Unidade de Saúde da Família B. Eita. Vamos apagar esse aqui, aí, aspas. Então, é o quê? Casos novos, né? Dividido pela população.
Vou multiplicar por 100 de novo. Como eu falei para vocês que eu quero comparar a unidade de saúde da família A com a B, se eu usar a mesma constante, a comparação fica mais fácil, certo? Então, ó, tanto os casos novos quanto a população, estamos, né, na população sob risco, considerando, então, essa população no mesmo tempo dos casos novos. Então, quantos casos foram confirmados? 156. Então, eu vou colocar aqui 156, dividido por quanto? Quanto que é a população que está na área dessa unidade de saúde da família B? 1.720, certo? 1.720. Constante de 100. Vamos ver que número a gente vai encontrar na calculadora aqui. 156 dividido por 1.720 igual a 0,090 e multiplico por 100, que é a constante aqui. Então, eu vou ter 9,0 casos novos. Para quê? Para 100 habitantes. Então, como que eu posso interpretar esse número? Que lá na área da unidade de saúde da família B, a cada 100 habitantes, teve 9 casos novos no ano de 2014, certo? Vamos para o próximo exemplo, para depois a gente fazer uma relação entre a A, a B e o município. Olha, agora a gente vai ver a incidência no município inteiro. No mesmo município que a gente viu o SFA e o SFB, tá? Então, a gente vai ver a taxa de incidência do município. Taxa de incidência. Espero que vocês estejam fazendo aí no caderno junto comigo, né? Já que eu estou escrevendo aqui. Então, ó, número de casos novos, quantos que foram? 722. Então, ó, 722 foram confirmados após o resultado do exame sorológico. Para dengue, tá? Lá nos casos anteriores também era dengue. Então, ó, 722 dividido, qual é a população exposta? Estou considerando o município. Então, vai ser todo mundo que mora aí nesse município. 28.300. Certo? Vezes 100 também, que é a mesma base, mesma constante que eu estou utilizando na USFA e na USFB, certo? Tá. Então, vamos fazer essa conta na calculadora para a gente descobrir que número a gente vai chegar aí. Então, eu vou fazer 722 dividido por 28.300 vezes 100. Vou chegar a um número de 2,55. Então, ó, eu posso considerar o quê? Que eu tenho 2,5 casos novos de dengue no ano de 2014 para esse município, para cada 100 habitantes. Então, nesse município, para cada 100 habitantes, eu tive 2,5 casos novos, tá? Então, a gente viu o município todo, a gente viu o SFA, a gente viu o SFB. Agora, vamos comparar para a gente compreender esses números, tá? No próximo slide. Então, a gente viu esse caso, né, para ver os casos novos de dengue no município e em duas áreas, né, no SFA e B, para a gente fazer essa comparação. Então, eu quero mostrar aqui que a gente não pode considerar só um número absoluto de casos novos. Eu preciso fazer um cálculo da taxa de incidência, que é comparar com o número de população que eu tenho e considerar o tempo, né, para eu poder comparar. Porque, olha, se eu olhar aqui, o número de casos novos da A foi 315, da B foi 156 e do município foi 722, eu posso achar que a USFA teve muito mais casos do que a USFB, né? E que não é bem assim, por quê? Porque a gente fez as contas e viu que a taxa aqui na A foi 7,5 para cada 100 pessoas, lembra? Na B foi 9 para cada 100 pessoas e o município
foi 2,5 para cada 100 pessoas, né? Então, se eu comparar a A com a B, embora a B, né, tenha tido menos casos novos de números absolutos, ela tem uma taxa de incidência maior do que a A, certo? Então, a A teve, comparando, né, eu teve menos casos do que a B. Então, veja bem, estamos utilizando os mesmos, a potência de 10, que é o 100, né? Para eu poder fazer essa comparação de forma honesta. Então, para cada 100 habitantes na A, 7,5, para cada 100 habitantes na B, 9, para cada 100 habitantes no município é 2. Então, eu posso observar que, apesar da B ter apresentado um pouco menos da metade do número de casos de dengue, ela teve uma maior taxa de incidência para a doença da dengue no ano de 2014. Né? E ainda, em comparação com a taxa de incidência do município, a gente observa que essas duas SFs, né, Unidade de Saúde da Família, têm taxa de 3 a 4 vezes maior que a taxa do município. A taxa do município é 2,5 e elas estão apresentando 7,5 e 9. Né? Então, indica o quê? Que essas duas áreas devem ser prioritárias para o planejamento e intervenção de serviço de saúde. Então, eu estou vendo aqui que o município tem uma taxa de incidência menor do que esses bairros, né? Porque o município, estou considerando o quê? A população do município inteiro. Todas as USFs que tem nesse município. E está com um número bem menor, essas outras estão bem maiores. Opa, tem algum problema acontecendo aí, né? Com essa população na área dessas USFs. Então, isso significa o quê? São áreas que precisam de atenção e precisamos, então, planejar qual será a intervenção para essas duas áreas, certo? Olha esse exemplo. No município de Boa Esperança, estado de Minas Gerais, é um exemplo fictício, tá, gente? Não é verdade, não. Então, no município de Boa Esperança, estado de Minas Gerais, no ano de 1980, foram registrados 70 casos de sarampo. E no ano de 1997, 90. Qual o ano em que a população esteve sob maior risco de adoecer por sarampo? A gente consegue identificar esse risco? Não. Por quê? O que está de diferente aí? Eu não consigo, porque eu preciso saber qual foi a população do ano de 1980 para o município e qual foi a população para o ano de 1997. Então, eu não posso somente pegar os números de casos absoluto e identificar esse dado, né? Eu preciso ter um dado da população no ano para eu poder fazer uma comparação. Se eu tivesse, aí eu conseguiria. Olha, no ano de 1980 foi assim, o ano de 97 foi assado, mas eu não tenho esse dado, não tenho a população, então eu não consigo fazer saber qual foi a população, o ano que a população teve sob maior risco, tá? Então, cuidado, eu preciso ter o dado da população para eu saber, para eu conseguir fazer uma comparação real. Então, pessoal, a gente viu que a incidência são os casos novos, precisa considerar qual é a população que está exposta, certo? E o ano, né? Então, a gente verifica o número de casos em um determinado tempo para uma determinada população sob risco, certo? Então, quanto maior for a incidência de determinada doença, quanto maior for a incidência, vai significar o quê? Que é um alto risco coletivo de adoecer. Então, quanto maior for o número de incidência, o coeficiente de incidência, a taxa de incidência para determinado ano, para determinada população, significa, quanto mais alto for, significa que tem um maior risco de adoecer, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma população de 20 mil habitantes para o ano de 2020. E aí a gente descobre que tem uma taxa de incidência para essa população, para esse ano, né, de que a cada 20 mil pessoas, 100 delas podem ter sarampo, né? Então, quanto maior for esse número, a cada 20 mil pessoas, 100 pessoas podem ter sarampo, se considerar esse número alto, né, comparando com anos anteriores, principalmente, significa que nesse ano as pessoas tinham um maior risco de ter essa doença. Então, quanto maior a incidência,
mais alto é o risco coletivo de adoecer, certo? Vamos escrever aqui, ó, quanto maior a incidência, maior é o risco da população adoecer naquele ano. Então, a incidência ela vai permitir fazer comparações, realizar intervenções por meio desses dados, né? E vai poder falar, olha, a incidência está alta, as pessoas correm mais risco de adoecer, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ver ainda mais outras medidas, como a prevalência, né? E outras como mortalidade. E, enfim, tem várias outras medidas que a gente vai poder ver para a gente pensar em formas de intervenção quando as populações adoecem, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem escrever para mim lá no Zap.